Livro Projeção Astral, Perguntas e Respostas via Internet. Primeira edição. Autor Pablo de Salamanca. Tema 6. Assediadores, obsessores e ataques extrafísicos. Pergunta A. Assediadores são a mesma coisa que obsessores? Consideramos que assediador e obsessor são termos sinônimos, bem como as terminologias a seguir: umbralino, encosto, vampiro astral, egum, quiumba, etc. Estes termos indicam seres humanos desencarnados em desequilíbrio e, por isso, acabam prejudicando pessoas no dia a dia terreno ou durante o sono ou ainda no astral. Eles geralmente estão na busca de bioenergias dos encarnados ou das sensações que tinham durante suas vidas materiais, principalmente a partir de hábitos negativos ou vícios diversos. Uma classe mais específica de assediador é formada por aqueles espíritos que são inimigos do encarnado alvo, desde vidas passadas, sendo este constantemente atacado por aqueles seres. Os projetores, não raras vezes, encontram-se com obsessores em suas experiências extrafísicas, sobretudo quando ocorrem nas faixas vibratórias mais próximas do padrão terreno. Pergunta B. Como os assediadores roubam as nossas energias no astral? Os assediadores usam várias estratégias para retirar a nossa vitalidade durante uma projeção astral. Deixo a seguir alguns exemplos. Um obsessor pode plasmar a aparência de um parente ou amigo e, ao caminhar contigo, colocar sutilmente uma mão no seu ombro ou costas, vampirizando-o. Nesta mesma situação, pode querer abraçar-nos para roubar bioenergias. Mas também um assediador pode ter algum sucesso através de uma aparente conversa inocente, onde os interlocutores estão próximos, já que a vampirização é um processo de absorção de bioenergias. Neste caso, o assediador faz o serviço de modo mais sutil. Uma das maneiras mais comuns de atuação de um assediador é através da atração sexual, quando o desencarnado plasma uma forma bela em trajes sumários ou mesmo em nudez completa para atrair o projetor desavisado. Pergunta C. Como melhorar o ambiente onde faço a projeção, já que sinto presenças negativas, barulhos e incômodos? Quando relaxamos, algumas novas percepções afloram, permitindo notarmos outras consciências no ambiente, barulhos, sensações estranhas, etc. É normal. Mas, se você sente que é algo incômodo, pode tomar algumas atitudes para melhorar o ambiente. O principal é buscar a harmonia interior, pois assim você irradiará uma energia melhor para o local. Mas, provavelmente, você não vive sozinho, e sendo assim, todos da casa precisariam colaborar neste sentido. Então, você pode pelo menos focar no quarto onde dorme. Há paliativos como o uso de incenso de cânfora
e outras práticas de limpeza do ambiente que incomodam e afastam por um tempo certos tipos de entidade mais terra a terra. Há também a chamada exteriorização de bioenergias positivas para o entorno pelo próprio projetor, que torna o local um tanto desagradável a seres acostumados com vibrações pesadas. Na realidade, cada um precisará identificar com que tipo de prática tem afinidade. Mas o fundamental é a busca de melhoria de sua própria sintonia espiritual. O que cada pessoa sente e pensa se reflete no ambiente que a cerca. De qualquer forma, não devemos nos assustar, pois todos nós passamos por algum tipo de assédio em fases variadas da vida. Pergunta D. Por que espíritos deformados, em profundo desequilíbrio, precisam das bioenergias dos projetores? Quando desencarnamos, cada indivíduo tem uma densidade vibratória. Ou seja, nossos corpos astrais são diferentes entre si, uns mais materializados, outros mais sutis. E isto é decorrente de uma série de fatores. Se o espírito, ao longo de suas vidas, sempre foi muito preso às sensações físicas, se na última vivência terrena alimentou crenças limitantes, se manteve hábitos desequilibrados, etc. Então, estes deformados, que devem ter muitos condicionamentos mentais tipicamente terrenos, precisam de bioenergias densificadas de nós encarnados para restabelecerem seus corpos astrais ou para reavivarem as sensações físicas das quais ainda são dependentes. Pergunta é: como identificar se uma entidade é apenas um sofredor necessitado de bioenergias ou se ele é um assediador fazendo-se de vítima? O problema que ocorre, não raras vezes, com nós projetores no astral, é que nem sempre temos a lucidez necessária para discernir se uma entidade apenas precisa de um pouco de bioenergias, o caso típico de um amparo, ou se o espírito é um assediador fazendo-se de vítima. A chave principal está neste discernimento, que é diretamente dependente do grau de lucidez. Além disso, é relevante a questão da experiência prévia do projetor em casos de amparo e de assédio, mas experiência só vem com a prática e com o tempo. Outro aspecto importante é ter uma boa conexão com um mentor, amparador, pois ele poderá beneficiar o projetor, através da intuição, quanto a diferenciar um obsessor mais esperto de um ser realmente necessitado de ajuda. Pergunta F. Quando retornamos de uma projeção astral, podemos trazer um obsessor junto? Atraímos seres desencarnados conforme nossos sentimentos, pensamentos e atitudes, tanto durante o dia a dia terreno quanto fora do corpo. Este conjunto de fatores é que pode estimular a ocorrência de uma obsessão, aliado ainda à questão de nossas ações em vidas passadas, de onde podem persistir, à nossa procura, entidades inamistosas. Assim, não é preciso realizar uma viagem astral para que nos tornemos pessoas assediadas, obsediadas. Um obsessor nos encontra através de nossas vibrações, estejamos dentro ou fora do corpo. Pergunta G. É possível a alguém projetado
sofrer uma agressão extrafísica e esta aparecer no corpo material, de algum modo, como uma marca ou arranhão? Eu já soube de casos como esse. Creio que contribui para que isto aconteça o fato do projetor dar um valor psicológico, emocional, muito forte para um ataque extrafísico diretamente sobre o seu corpo astral. Então, pode haver alguma somatização no seu corpo físico através de manchas ou arranhões, por exemplo. Mas não é algo comum. Podemos fazer um paralelo desta situação com pessoas que, mesmo no estado de vigília, são agredidas por obsessores, aparecendo marcas no corpo físico. A parapsicologia e o espiritismo estudam o fenômeno. O meio espírita relata que esses ataques a indivíduos durante o dia, estado de vigília, é devido a fortes vínculos kármicos entre o obsessor e seu alvo encarnado, e que normalmente há questões mediúnicas mal direcionadas ou ignoradas por parte da pessoa agredida. Pergunta H. Quais as condições do ambiente de nosso lar que facilitam a instalação de assediadores que podem nos atrapalhar numa viagem astral? O mais importante é a vibração dos indivíduos de uma casa. Se a família é desarmônica, atrai entidades semelhantes. Se a família mora num prédio e os vizinhos são desequilibrados, isto também pode afetar negativamente o padrão geral. Atitudes de contendas, discussões estéreis, manutenção de vícios diversos, etc., contribuem para a instalação de assediadores obsessores. Secundariamente, a falta de iluminação natural facilita a permanência de consciências desarmônicas, bem como um arejamento reduzido e a ocorrência de infiltrações, excesso de umidade. Além disso, o acúmulo de sujeira material também facilita a acomodação de intrusos. Pergunta I. Como os obsessores podem atrapalhar uma viagem astral? Os obsessores ou assediadores são seres desequilibrados que, por um motivo relacionado à vida atual ou a alguma vida pretérita do projetor, buscam intencionalmente perturbar o seu alvo encarnado. Há casos em que o assédio ou vampirização ocorre de um modo não proposital, fundamentalmente por ignorância do assediador. Mas, considerando os obsessores que sabem o que estão fazendo, um assédio intencional, se alguém busca uma expansão consciencial através da projeção astral, poderá ter como obstáculo a presença deste tipo de entidade. Eles podem atrapalhar a realização de viagens astrais lúcidas de várias formas. Por exemplo, ao impregnar o quarto da pessoa com energias densificadas e desarmônicas, isto dificulta a obtenção de uma boa lucidez no mundo extrafísico. Também é bastante comum uma ação direta do assediador sobre o aspirante a projetor, contaminando suas bioenergias e até deixando-o com medo de tentar experiências no astral. Outro exemplo de situação frequente é decorrente também de uma ação direta do obsessor sobre o seu alvo, perturbando sistematicamente seu sono, de forma que a pessoa, tendo noites seguidas com períodos de descanso inadequado ou horas de insônia, acaba praticamente impedindo que o indivíduo se projete e tenha lucidez do outro lado. Nesta situação, se a pessoa se projeta, tende a continuar a dormir no astral ou, se tem momentos de lucidez,
termina não conseguindo rememorar devido ao cansaço acumulado em seu corpo e cérebro físicos. Pergunta J. Nas vezes que recomeço a trabalhar minhas bioenergias e tentar a projeção astral, tenho noites difíceis e acordo cansado quase sempre. Nas épocas que ignoro esses assuntos, acabo tendo noites de sono mais tranquilas e descanso melhor. O que pode estar acontecendo? É bem possível que você seja assediado por consciências desarmônicas quando realiza atividades em busca da viagem astral. Seu caso não é raro e assemelha-se à situação de outras pessoas que tentam algum tipo de expansão consciencial, acabando por serem pressionadas por entidades desequilibradas. Por exemplo, indivíduos que buscam centros espíritas espiritualistas para adquirirem algum conhecimento e até desenvolver a mediunidade, normalmente passam por algum tipo de assédio de modo a desistirem de seus intentos. Esta busca por conhecimento desagrada as entidades obsessoras, que passariam a ter maior dificuldade em atingir seus objetivos, pois essas pessoas teriam uma maior consciência sobre o funcionamento do mundo astral espiritual. Portanto, a situação que você narra é típica e será interessante trabalhar melhor os seus próprios sentimentos, pensamentos, de modo a não se afinar com seres desarmônicos. Além disso, será relevante realizar uma higienização mais constante e efetiva no ambiente do seu lar.